respeitando o horário aí, todo mundo tá presente. Queremos dar início a essa conversa. Primeiramente, desejar que esteja tudo bem, todos com saúde na família de cada um de vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos. Agradecer especialmente aí o Folino, que cedeu aí o preciosíssimo tempo dele para estar nessa conversa hoje aqui com a gente. Agradecer os nossos escritórios de advocacia parceiros que também toparam essa ideia e estão fazendo parte. Agradecer pessoalmente aí, ao Dr. Gustavo Pereira, do FFV, o Dr. Luiz Antônio, do Monteiro de Brito Oliveira, o Dr. Alexandre Freire, do Escritório Bastos Freire, Dr. Marcelo Nobre, do Escritório Nobre Silva, e Dr. João Adário, do Escritório Silveira Dias. Queria passar a palavra para o meu sócio Pedro Bueno, para que ele faça uma pequena apresentação institucional da GPX. Em seguida, abra a palavra para o Renato Folino, para que ele faça suas considerações. Logo em seguida, nós avançamos com as perguntas selecionadas dos escritórios e, posteriormente, qualquer um dos senhores que tiver qualquer tipo de intenção de fazer uma pergunta diretamente para o Folino, existe um ícone embaixo da tela ali no Zoom chamado levantar as mãos ou raise your hand, se tiver a versão em inglês. Basta clicar lá que a gente vai abrir o microfone de vocês para que vocês possam fazer essa pergunta diretamente. Tudo bem? Pedro, palavra com você. Pessoal, obrigado. Aproveitem. Valeu, Caio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Áudio tudo ok. Maravilha. Antes da gente dar início aqui também, só mais uma vez reforçar as palavras do Caio aí e agradecer a figura do Folino hoje aqui com a gente. Agradecer da mesma forma a todos os escritórios de advocacia que a gente selecionou e convidou a dedo para participarem com a gente nesse momento, desse evento via webinar. E eu tenho certeza que a gente vai tratar de um tema extremamente relevante e para isso nada melhor do que a gente trazer profissionais extremamente competentes em suas áreas para abordarem o tema. Então, antes da gente entrar de fato, eu queria rapidamente, prometo ser breve, fazer uma apresentação institucional do nosso escritório e como que a gente pode auxiliar os nossos clientes quando a gente trata desse tema de investimentos e blindagem patrimonial. Pedro, eu preciso fazer um parêntese rápido. A tela está parecendo normal, mas pedir 1000 perdões aí para o pessoal da Mendes Advocacia, que esqueci de mencioná-los, que tem Eu fiquei na dúvida, viu? Eu tinha ficado na dúvida. Possui a mesma relevância. Então, doutor Luca, aí, me perdoe e muito obrigado aí pela presença. Já vi que o doutor João Paulo está presente também e agradecer. Doutor João Paulo também, obrigado. De longas datas, completaram 5 anos essa semana, enfim. Bom, consegue enxergar a minha tela ou não? Perfeito. Bom, pessoal, para quem não conhece, a GPX é um escritório credenciado a XP Investimentos, tá? Estamos aí entre as principais operações da XP no Brasil, se não a principal operação quando a gente fala do norte do país. E desde o início fomos um escritório muito focado em atender um nicho de clientes alta renda private. Basicamente, nosso trabalho é entender as melhores oportunidades quando a gente fala de mercado financeiro, tanto quanto a gente fala de investimentos, pessoa física, pessoa jurídica, blindagem patrimonial, soluções para caixa de empresa, enfim, tudo que envolve mercado financeiro, a gente tenta levar a melhor solução ao nosso cliente. Dito isto, a gente sempre gosta de apresentar o nosso escritório em números, tá? Então, nosso escritório foi fundado ali em 2016, completamos 4 anos agora em 2020. Somos um escritório aí com um pouco mais de 300 milhões de reais sobre custódia. Chegamos a 1000 clientes agora em janeiro, o que nos orgulha muito, talvez seja sinal da confiança que os clientes têm no nosso trabalho. E talvez um dos principais números dessa minha apresentação que eu estou fazendo seja no nosso NPS, tá? Então, algo que nos orgulha bastante também. Só para colocar todo mundo na mesma página, NPS é uma métrica global para você medir a qualidade como você atende ao seu cliente. Então, essa métrica vai de -100 a 100
e hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que a GPX está com NPS de mais 95, o que nos coloca como um dos melhores atendimentos ao cliente do Brasil em relação aos seus investimentos. Então, isso é quase uma obsessão internamente aqui, a gente quer chegar a 100 futuramente e estar como a melhor empresa de qualidade do país dentro da XP. Bom, não menos importante, em 2018 e 2019 a gente ganhou um prêmio S20, tá? Isso representa as 20 operações da XP que mais cresceram no país e que mais se destacaram, então que é um motivo de muito orgulho para a gente também. Como qualquer empresa, e acredito que aqui tenha muito empresário nos assistindo nesse momento, nossa organização também, o principal fator que nos move são pessoas. Então, para isso, nada melhor do que trazer aí uma foto individual de todo mundo que compõe o time da GPX hoje. Eu acho que é válido ressaltar que para você fazer parte hoje do nosso time, você precisa ser credenciado, você precisa ser certificado no mercado financeiro para atuar, seja na área de investimentos, seja na área de blindagem patrimonial. E, enfim, então eu acho que basicamente é isso. A gente tentou reunir aí um time de pessoas extremamente competentes e nas suas devidas áreas, dividir o escritório por áreas de atuação. Eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir atender bem o nosso cliente. Bom, não quero me estender muito não. Caio, passo a palavra de volta aí para você. Obrigado, espero que seja um sucesso. Beleza, Pedro, obrigado. Folino, eu vou imediatamente já passar para você, fazer as considerações iniciais e explicar para o pessoal o que é esse braço da XP Private que trata do Wealth Planning. Ninguém melhor do que você para explicar aí para a turma do que se trata tudo isso. Então, Folino, obrigado mais uma vez pela presença. A palavra está com você, amigo. Legal, Caio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado ao Caio, Pedro, aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. GPX, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes parceiros nossos na XP. E é muito importante para a gente estar podendo trazer conteúdo aqui para os clientes e poder estar conversando aqui com esse grupo seleto de advogados que está aqui com a gente também. Vai ser muito legal. Acho que quando a gente fala de planejamento patrimonial, é importante a gente entender um pouco o que significa isso, né? Eu acho que dentro do Private da XP, a gente tem isso muito claro, porque você não consegue atender clientes desse segmento se você não pensar que patrimônio ele extrapola a questão do dinheiro, né? Acho que dinheiro é só um pedaço da história, um pedaço importante, sem dúvida nenhuma, mas é só um pedaço. A gente precisa entender que existem muito mais coisas em volta desse patrimônio, que a gente precisa prestar atenção sob pena de colocar em risco, muitas vezes, um patrimônio adquirido ao longo de algumas gerações. Então, esse é o papel desta área de Wealth Planning, de planejamento patrimonial, dentro do Private, de você poder ajudar os clientes a entender melhor como é que funciona a gestão do patrimônio, como é que você pode administrar isso ao longo do tempo, sempre buscando a perpetuação e a preservação disso para as novas gerações. Então, olhar questões relacionadas a planejamento sucessório, olhar questões relacionadas a planejamento tributário, a proteção patrimonial, a gente precisa estar muito próximo, né? Precisa entender, porque a gente tem histórias aí muito claras no Brasil e no mundo de patrimônios que foram dilapidados porque não se preocupou com esse tipo de coisa. Principalmente hoje em dia, é muito mais importante você saber quanto custa para você manter um patrimônio, quanto custa para você transmitir um patrimônio do ponto de vista tributário, do que se aquele patrimônio vai render 1 ou 2% a mais do CDI durante um ano, entendeu? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é muito importante. É muito importante a gente entender como é que são as regras de sucessão no Brasil, por exemplo, né? Essa questão de herdeiros, cônjuge, como é que tudo isso se comunica ou se conversa dentro da gestão patrimonial das famílias hoje em dia. Então, o papel que a gente faz ali no Private é justamente isso, é poder estar sentando com os clientes para poder entender como é que é a estrutura familiar, importante, né? Casado, descasado, com filhos, netos, idades, regime de casamento, gente morando no Brasil, gente morando fora do Brasil, né? Isso é cada vez mais comum hoje nas famílias, a gente precisa entender como é que tudo isso se conversa, porque existem pessoas morando fora do Brasil, a gente precisa entender como é que é a legislação desses países para saber qual é o melhor caminho para poder buscar as alternativas que a gente tem. A gente precisa entender como é que é o patrimônio da família, fundamental também, se a gente está falando de dinheiro, se a gente está falando de imóvel, de empresa,
de obra de arte, de avião, de helicóptero, de tudo isso misturado um pouquinho. Patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil, né? É importante também entender. O mundo hoje é cada vez mais globalizado. A gente vê que as famílias hoje transitam no mundo hoje com muito maior facilidade. Sempre tem alguém estudando ou morando fora, imóveis no exterior, investimentos no exterior. Então, você entender como tudo isso se conversa. E, além disso, outra coisa que para mim é fundamental nas conversas que a gente tem, nessa busca de alternativas e de caminhos, porque é isso que a gente faz, na verdade é trazer para a mesa informações, é trazer para a mesa alternativas para chegar nos objetivos que a família coloca nas conversas, é justamente entender qual é o objetivo que a família tem em relação a esses assuntos, né? Isso é fundamental. Dependendo do que se queira, o caminho é para a direita ou para a esquerda. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode ajudar. E uma coisa que a gente percebe é que não existe uma caixinha mágica que vai resolver todos os problemas, né? Cada história é uma história, cada família é uma família. A gente precisa entender as particularidades de cada família para poder trazer o melhor desenho. A ideia é sempre ajudá-los a ter sempre segurança na tomada de decisão, né? Cada vez mais. A ideia é trazer informações, é trazer coisas que a gente já fez em outros casos parecidos e que não foram de sucesso, ou coisas que a gente fez e que foram sucesso. Então, ainda que a gente precise respeitar e muito as particularidades de cada família, tem muita coisa que você consegue trazer para a mesa como exemplos de coisas bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Isso ajuda muito na hora de você desenhar um planejamento patrimonial. Então, eu acho que rapidamente, só para contextualizar essa nossa conversa que a gente vai ter hoje e poder entrar diretamente nas perguntas, eu acho que é isso que a gente faz, né? É isso que o Private da XP está preparado hoje para atender os clientes. Hoje eu posso garantir que o Private da XP hoje já é provavelmente um dos 3 maiores do mercado. A gente já tem uma estrutura bastante robusta, não só com a área de off-planning, mas com toda uma equipe de investimentos para ajudar o cliente na gestão do portfólio de investimentos, seja na gestão discricionária, através da equipe que faz a gestão dos fundos exclusivos e carteiras administradas, seja através da nossa mesa de operações para trazer soluções e alternativas de investimentos interessantes dentro do mercado, seja a nossa estrutura offshore. Nós temos escritórios hoje em Miami e Nova York, nos Estados Unidos, escritório em Genebra, escritório abrindo agora o seu escritório em Lisboa. Então, a gente consegue atender o cliente hoje e as famílias globalmente, tá? Com toda a expertise, com um time bastante qualificado, time de pessoas que vieram de grandes private banks do mercado, tanto doméstico quanto internacional, e que justamente fizeram com que esse negócio crescesse rapidamente e de uma forma bastante robusta. Tá bom? Bom, Caio, vamos começar com as perguntas? Eu acho que a gente pode começar porque fica mais interativo. E como o Caio falou, gente, super à vontade aí para me interromper a hora que vocês quiserem, fazer perguntas. Eu acho que a ideia é essa, que fica uma conversa muito mais interessante, muito mais dinâmica. Com certeza, Folina. Obrigado aí pelos esclarecimentos iniciais. A ideia, pessoal, é justamente essa. Fazer esse momento aí com os escritórios de advocacia parceiro, que a gente buscou essa interseção entre os temas de planejamento financeiro e direito tributário, propriamente dito. Posteriormente a isso, fiquem à vontade. A intenção é levar aqui, basicamente, como um bate-papo, aproveitar aí o tempo do Folina para tirar todo tipo de dúvida que vocês possam ter acerca do tema, tá bom? Queria iniciar a rodada de perguntas dos escritórios, bom, priorizando aí o pessoal da Mendes, que foi prejudicado na minha abertura inicial. Então, doutor Luca, fique à vontade, seu microfone você pode destravar e fazer sua pergunta aí para o doutor Folina. Amigo Caio, não houve nada, não por isso. Cumprimentar o Pedro, Maurício, Rió, todos da GPX. Primeiramente, já que estou tendo essa oportunidade aqui de falar, parabenizá-los pela iniciativa. Vocês sempre inovando e contribuindo no desenvolvimento do ecossistema aqui da nossa região norte do estado do Pará. E essa iniciativa mostra isso, né? Reunir aqui escritórios, reunir a XP, e aí já cumprimento o Renato e parabenizo também a XP, que a gente se orgulha muito, enquanto brasileiros, da caminhada que a XP vem tendo, vários empresários aqui. Então, vencidas esses cumprimentos iniciais que precisavam ser feitos e o agradecimento pela oportunidade, eu já faço uma pergunta ao Renato. Eu nem lembro bem qual foi a que eu fiz para o Pedro, que ele me pediu uma, porque eram várias mesmo, várias coisas vêm à cabeça.
são várias inquietações e provocações, mas já pegando o gancho dessa fala inicial do Renato, e acho que é bem importante aqui, vários escritórios e esse ecossistema todo aqui reunido, porque o ambiente da regulação me parece fundamental que a gente discuta bastante regulação quando vai falar em planejamento patrimonial, quando vai falar nas questões tributárias, aí, fatores intervenientes às famílias. E eu queria te ouvir, Renato, um pouquinho justamente sobre isso. Eu até te ouvi na semana passada, em que colocaste um pouquinho essas questões do ambiente da regulação propriamente dita, do que vem sendo discutido a nível de Congresso Nacional, muito vem sendo discutido a respeito dos impostos de grandes fortunas, da distribuição de lucros e dividendos, coisas que a gente sabe que vão influenciar e vão ser fatores aí importantes nas famílias, nos negócios. Eu queria te ouvir um pouquinho desse ambiente, que a gente sabe que agora também com essas questões pandêmicas, me parece um ambiente bem propício para essas discussões lá no Congresso Nacional, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Agradeço claro, aí a Luca. oportunidade. Obrigado pela pergunta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sim. Eu não tenho dúvida que o ambiente regulatório, quando a gente fala de planejamento patrimonial, ele é fundamental na hora de você tomar as decisões, né? Eu falo sempre que no Brasil, principalmente a questão tributária, é o divisor de águas entre você fazer ou não fazer uma determinada operação, tomar ou não tomar uma determinada decisão. Então é importante entender quanto custa, né, do ponto de vista fiscal e tributário, manter patrimônio, transmitir patrimônio, quanto custa tributar a renda que aquele patrimônio gera ao longo do tempo. Então tudo isso é fundamental. E como você mesmo disse, a gente está passando por um momento sui generis, né? Na realidade, a gente tinha aí um orçamento aprovado um déficit, na verdade, aprovado pelo nosso orçamento de mais ou menos 120 bilhões para esse ano, já deve estar batendo 600, 700 bilhões. Então, alguma coisa vai ter que ser feita para bancar essa conta. Importante, eu acho que esses programas tinham que ser feitos, não dá nem para discutir. A gente está num momento que não dá para pensar muito na questão fiscal, a gente vai ter que cuidar disso mais para frente, mas a gente vai ter que buscar a caixa para poder fazer isso. E aí, um dos caminhos que se tem, muitas vezes, é aumentar imposto, né? É você buscar tributar coisas que você não tributava ou aumentar alíquotas. Ainda que o viés desse governo, particularmente, não é esse, né? Não é aumentar imposto, mas eu acho que se aproveita muito desse momento para tentar buscar isso. E é uma coisa que a gente tem visto muito no Congresso, trazendo agora para o nosso mundo de gestão de patrimônio, né? Imposto de grandes fortunas, por exemplo, é um imposto que está na nossa Constituição, né? Desde 1988, nunca foi regulamentado e, portanto, nunca pôde ser cobrado no Brasil. Invariavelmente, nesses últimos 30 anos, vinha e voltava, né? De vez em quando ele aparecia, não, vamos aprovar, vamos discutir, mas não tinha sucesso. É porque é um imposto polêmico, é um imposto controverso, não necessariamente ele é um imposto que tem uma efetividade grande. A gente tem histórias e exemplos de lugares que acabaram com esse imposto, porque era muito mais caro você ter todo o arcabouço para cobrar o imposto, para fiscalizar, do que o próprio imposto em si. Então, tem que pensar um pouquinho. Mas, nesse momento, onde você tenta buscar recursos para bancar os programas do governo, voltou com bastante força, por exemplo, o imposto de grandes fortunas. Só para vocês terem uma ideia, só na Câmara dos Deputados existem mais de 20 projetos falando desse assunto. E no Senado, outros 6 ou 7 projetos. Então, assim, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Acho que tem muita coisa ali não vou dizer o oportunismo, mas de qualquer maneira que as pessoas acabam falando nesse assunto porque é bonito falar nesse assunto agora, mas alguns outros projetos um pouco mais bem escritos, um pouco mais com mais consistência, que estão ali esperando a possibilidade e a oportunidade de serem votados, né? Eu acho que a questão aí é muito mais uma questão de pauta, porque na verdade o Congresso está vivendo hoje um momento muito de contingência, né? Então está sendo privilegiados projetos que efetivamente dizem respeito à questão da pandemia e que tenham influência direta nesse tipo de combate, né? De como é que você pode ajudar com relação a isso. Então, o que está acontecendo é que o Congresso tem priorizado essas pautas e esses projetos que a gente viu lá no começo de março, principalmente, no começo de abril, final de março, começo de abril, serem bastante falados pela imprensa e porque existia muita coisa sendo discutida, eles pararam de tramitar justamente em função dessa questão da pauta em regime de urgência. Então, eu acho que assim que destravar essa pauta, que hoje está muito mais concentrada na questão dos orçamentos, na questão dos financiamentos dos estados, você pode sim voltar a discutir esses projetos. Não só grandes fortunas, como tributação de lucros e dividendos também,
que é uma outra coisa que, esse sim, era uma pauta do governo, né? Então, também tem projetos relacionados a esse tipo de assunto. A gente também pode ter novidades em relação a isso. Passando até pela volta da discussão da tributação de fundos fechados, que é uma coisa também que a gente isso já se tentou aprovar no Brasil 2 vezes. Na realidade, pela medida provisória 806, lá no final de 2017, o governo já tentou aprovar e não conseguiu, ela caducou. E agora, no final do ano passado, com a medida provisória 898, que é aquela que tratava do 13º do Bolsa Família, que na realidade essa medida provisória determinava que o dinheiro que viria para poder bancar esse benefício viria da tributação dos fundos fechados. Só para deixar todo mundo na mesma página, a tributação dos fundos fechados significa você instituir o come-cotas para os fundos exclusivos fechados, coisa que hoje você não tem, né? Os fundos fechados hoje, você só paga imposto quando tiver um resgate ou uma amortização de cotas. Os fundos abertos tradicionais, aqueles fundos que a gente compra na prateleira, eles já têm o come-cota semestral, né? Então, todo maio e novembro, o governo antecipa um pedaço do imposto. É isso que eles estão querendo colocar nos fundos fechados também, tá? Então, a gente vê isso e aí essa medida provisória 898, que o relator era o senador Randolfo Rodrigues, ela até avançou um pouquinho mais. O relatório chegou a ser aprovado na comissão, estava pronto para ir a plenário para votação, mas aí veio a pandemia e tudo parou e tudo mudou. E como a medida provisória a gente sabe que tem um prazo para caducar, ela caducava em 24 de março e isso aconteceu porque ela não virou lei, ela não foi aprovada, não foi votada, tá bom? Mas então existe ali, eu brinco um pouco, para quem conhece bastante São Paulo, a gente tem o rodízio, né? Então a gente tem assim, vários, nas vias marginais de São Paulo, normalmente no começo da manhã você tem um monte de caminhão esperando acabar o rodízio para poder entrar na cidade. É mais ou menos isso que a gente está no Congresso hoje, tem um monte de projeto de lei na fila esperando, que assim que liberar a pauta, eu acho que a coisa vai ser discutida. Não acho que é fácil a aprovação. Talvez o de lucros e dividendos talvez seja o mais fácil. O de fundos fechados também. O de grandes fortunas, ainda que eu ache que nunca esse projeto teve tanta chance de ser aprovado, em função do ambiente que a gente está, eu acho que a tramitação também não será fácil. Tá? A gente vai precisar esperar um pouco para acompanhar o que vai acontecer. Agora, uma coisa interessante também é que, como eu disse no começo aqui da conversa, o viés desse governo não é aumentar imposto, né? E isso meio que é corroborado porque nenhum desses projetos que a gente está falando aqui, seja de grandes fortunas, seja de lucros de dividendos e seja o de fundos fechados, foi de iniciativa do Executivo. Todos foram de iniciativas do Legislativo, tá? A gente sabe que a base do governo no Congresso é uma base bastante frágil, tentando ser recomposta agora com esse negócio do Centrão. Então, assim, não dá para dizer que, ainda que seja do Legislativo, isso foi patrocinado pelo governo. Eu não acredito que tenha sido. Até porque o Paulo Guedes já na semana passada falou que todos esses assuntos que estão sendo discutidos de aumento de imposto deveriam ser discutidos muito mais dentro de uma reforma tributária do que dessa maneira assodadamente, entendeu? Então, eu acredito no que ele está falando, acho que faz todo sentido. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, Luca, para ver o que vai acontecer, tá? Não dá também para sair tomando muitas atitudes em relação a isso, até porque, de novo, isso são projetos de lei que estão sendo discutidos, tem muita coisa ali de alíquotas, de valores, que precisam ser refinados ainda se isso realmente chegar no momento de aprovação. Talvez a única coisa que você consiga fazer hoje é pensar um pouco em distribuir lucro das suas empresas, se você tiver caixa para isso, se você tiver uma poupança interessante, ou seja, se você faz poupança dentro da empresa, dependendo da tributação da sua empresa, já não é um bom negócio, porque se você for tributado no lucro presumido, a tributação da receita financeira ela é muito penosa, né? Ela é muito cara. É melhor que você administre esse caixa fora da empresa, ou seja, na pessoa física, investido no mercado financeiro pela pessoa física. E eu não estou falando aqui do caixa do capital de giro, né? Esse obviamente tem que ficar. Mas aquela poupança, o adicional, o excesso, talvez seja interessante. Já que a gente está passando por um momento em que provavelmente a gente vai ter tributação de dividendos ali na frente, talvez antecipar um pouco esse movimento, porque já é saudável, possa fazer sentido. Mas é a única coisa que eu vejo que faça sentido fazer nesse momento. Eu acho que com relação a grandes fortunas também não tem muito o que fazer. Até porque os projetos de leis que estão ali no Congresso, eles tentam fechar todas as portas, né? É óbvio. Esse é o propósito do negócio. Então, eu acho que com relação a isso temos que esperar, temos que entender um pouco, acompanhar dia a dia. A XP talvez seja uma das poucas instituições financeiras do Brasil que tem uma equipe exclusiva de análise política. Em Brasília, acho que são 7 pessoas, em Brasília, São Paulo, pessoal no Congresso, pessoal no Planalto, no Judiciário, olhando, conversando, entendendo tudo o que está acontecendo.
A gente tem linha direta com eles o tempo todo. Toda semana eu falo com eles para saber se tem alguma novidade em relação a isso. E a gente sempre está trazendo aqui para os nossos escritórios e através deles chegam nos clientes essas notícias em relação a isso, tá bom? Mas eu acho que com relação à tua pergunta, só para não estender demais, era isso. Eu acho que a gente tem que entender, sem dúvida nenhuma, o ambiente regulatório e esperar um pouco para ver o que vai acontecer, talvez no curto prazo aqui. Vamos ver. Maravilha, Folina. Dr. Luca, alguma ponderação, consideração adicional? Não, agradecer ao Renato, esclarecer. Eu queria mesmo ouvi-lo sobre esse ambiente político. Sei que a XP está bem próxima lá em Brasília dessas discussões. Tem muito projeto de lei aí tramitando. Alguns interessantes tem também lá. Eu vi um material do Renato no YouTube em que ele falou semana passada, em que ele detalhou um pouquinho mais desses projetos de lei. Acho que vale a pena depois conferir, que é bem legal. Sem dúvida. Acho que o Renato pode falar melhor do que ninguém nesse momento de incerteza, né, Renato? Porque tudo pode acontecer, né? Então, muita especulação. É isso. Na realidade, como eu falei, as pessoas vão tentar passar num momento onde é um momento complicado, coisas que você não conseguia passar no passado, como era o imposto de grandes fortunas. Eu acho que é aquilo que eu falei. Não é um assunto fácil de discussão, não é um assunto fácil de aprovação, mas nunca existiu um ambiente tão propício para aprovar esse projeto no Brasil nos últimos 30 anos. Eu acho que essa é a coisa. Então, assim, se a gente discutisse esse assunto no começo desse ano, eu ia falar para vocês, é impossível, esse é o tipo de imposto que não passa no Brasil. Hoje, a minha opinião já não é essa, tá? Eu acho que existe chance de passar sim, ainda que seja pequena, eu acho que tem chance de passar. Perfeito. Bom, avançando aqui com a pauta, queria convidar aí agora o amigo do escritório FFV, Dr. Gustavo Pereira, para que realize a sua pergunta aí para o Dr. Renato Folina. Gustavo, só desliga lá, só abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente. Fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar aí a GPX por organizar esse evento que é tão relevante, trata de assunto que interfere diretamente na vida aqui dos que estão presentes. Parabenizo em nome do Caio e do Pedro. Agradeço a disponibilidade do tempo aí do Dr. Folino, em poder contribuir aqui com o ambiente paraense, empresariado paraense, que, tal qual o empresariado de outros estados, se encontra com cada vez mais incertezas em relação ao ambiente que a gente vive hoje, principalmente do ponto de vista político e econômico. E nesse gancho, já tentar também fazer uma correlação com a pergunta. Na advocacia, a gente tem experiências positivas com blindagem patrimonial e verifica que elas são mais efetivas quando boa parte delas está atrelada a operações no exterior. Só que, atualmente, a gente vive um cenário de extrema valorização do real frente ao dólar, frente ao euro, e talvez do ponto de vista econômico, operações como essa não sejam tão interessantes. Então, diante desse cenário, eu queria primeiro lhe ouvir a respeito para saber se essa minha afirmação está correta e, se ela estiver correta, se no âmbito do Brasil estão sendo enxergadas algumas operações de blindagem patrimonial mais efetivas, que possam, de fato, dar o máximo de segurança para os proprietários dos patrimônios. Gustavo, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, eu também concordo com essa sua afirmação de que quando a gente fala em proteção patrimonial, a proteção mais efetiva está fora do Brasil, né? A gente usa as estruturas offshore para fazer a proteção. Por um simples motivo, eu sempre gosto de dizer que é por uma questão geográfica, que está mais longe, é só por isso. Porque a gente sabe que se a gente quiser manter posse e propriedade de um determinado patrimônio, no limite tudo é alcançável a qualquer momento. Pode demorar meia hora, pode demorar 10 anos, mas pode chegar, vai chegar. Então, acho que a questão aí, quando a gente fala de proteção patrimonial, é buscar, primeiro, não ser pego de surpresa, e segundo, que você possa ter tempo de tomar os próximos passos ou dar os próximos passos, se for necessário. Eu acho que essa é a ideia, quando a gente fala de proteção. Que você possa tomar as decisões e não acordar de manhã com o seu patrimônio que foi bloqueado por um juiz que apertou um botão na mesa dele, e aí você tem que sair correndo para apagar o incêndio. Entendeu? Então, eu acho que essa é a ideia. Quando a gente olha para o Brasil, é muito mais frágil essa proteção porque está tudo mais disponível, né? Tudo muito mais ao alcance. Então, é aquilo que eu falei.
Um juiz hoje, quando a gente fala principalmente de investimentos financeiros, um juiz hoje, através do Bacen Júri, aperta o botão na mesa dele e bloqueia o teu patrimônio em todas as instituições financeiras. Você tem que sair correndo atrás para buscar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que por aqui é tudo mais frágil. Mandar bloquear um imóvel, então sempre dá para você fazer isso muito mais rápido. Você tem, os caminhos já estão todos pavimentados, né? Quando você olha lá para fora, e quando a gente fala de ter patrimônio lá fora para proteção, é um patrimônio lá fora, mas direito, né? Declarado, câmbio via Banco Central, estruturas corretas, tudo direitinho, para que você não tenha outros problemas, obviamente. Então, mas o que acontece? O Brasil não tem jurisdição para buscar o patrimônio automaticamente que está lá fora. Você precisa ter todo um processo judicial para poder fazer isso. E muitas vezes isso é longo, é demorado, é custoso. Então, vai se esgotar tudo que puder se esgotar dentro do Brasil primeiro, antes de se tentar buscar alguma coisa que esteja lá fora. Então, por isso que eu também gosto, concordo com você, de usar as estruturas offshore para fazer proteção patrimonial. Também concordo que com o dólar de 5,70 fica caro, né? Você pensar em mandar dinheiro agora para proteger. Mas muitas vezes o cobertor é curto, né? A gente vai ter que escolher o que é mais importante. É mais importante eu proteger o patrimônio ou é mais importante o custo que eu tenho para proteger esse patrimônio? Então, precisa entender. Se o custo está muito caro, talvez a proteção não seja tão necessária assim. Porque, na realidade, é melhor você proteger 100% do seu patrimônio ou grande parte do seu patrimônio do que você ficar preocupado que você vai pagar, sei lá, 50 centavos a mais no dólar para poder mandar dinheiro para fora, sei lá, alguma coisa assim. Então, é importante a gente ter isso na cabeça também, tá bom? Eu sempre gosto de dizer... Oi, pois não. Desculpa te interromper, mas aproveitando na mesma esteira, antigamente falava-se muito da parte para proteção patrimonial os produtos de previdência privada. Até que ponto a previdência privada ainda está lá como livre desses bloqueios judiciais e quais são as outras ferramentas que existem no mercado nacional, diante dessa pergunta do Dr. Gustavo, da dificuldade de mandar recursos para fora por conta do câmbio. O que a gente pode fazer aqui no Brasil para essa blindagem patrimonial? Desculpa te cortar, mas eu acho que era oportuno para seguir nessa esteira. Eu vou chegar lá, Caio. Eu só estava contextualizando o offshore para ir voltar para o Brasil. Então, como eu sempre gosto de dizer também, só para fechar essa questão do offshore, quando a gente quer ter dinheiro lá fora, a gente não está operando câmbio, né? A ideia é você ter sempre uma posição estratégica, você ter uma posição de proteção, é coisa de longuíssimo prazo. Claro que esse dólar hoje, ele está muito acima, ou talvez num valor muito mais alto do que a gente imaginava que pudesse ter. Mas se eu mandar dinheiro a 5,70, 5,50, 5,20, 5,30, 5, no longo prazo não vai fazer tanta diferença. Talvez faça se eu mandar 5,70 e se eu tivesse mandado a 3. Mas isso já não aconteceu e eu duvido que volte a acontecer. Então, eu acho que é essa cabeça que a gente tem que ter. Tá? Vai mandando devagar, se for o caso, até porque o momento que você pode pensar em proteção patrimonial é aquele momento que não está acontecendo nada, né? Porque não adianta você pensar em proteção patrimonial com um oficial de justiça batendo na tua porta. Esquece, já foi. Já devia ter feito. Não dá mais tempo para fazer. Então, isso. Quando tem tempo, vai mandando devagar, vai colocando isso em partes lá para fora. Mas aí, olhando o mercado aqui, já que lá fora realmente hoje o momento é muito ruim de você mandar dinheiro para fora, eu acho que essa questão da previdência levantada para o Caio, sem dúvida nenhuma, sempre foi muito, muito falado. Eu acho que ela tem uma pequena proteção adicional hoje, que é o fato de que os recursos que estão em previdência não estão diretamente no seu CPF, sim no CNPJ da seguradora. Então, se o juiz aperta o botão lá para fazer uma penhora online, ele não pega, num primeiro momento, os recursos que estão em previdência, então isso é bom. Mas se no dia seguinte o juiz fizer um ofício e mandar para a seguradora, vai bloquear. Tá bom? Então é importante dizer isso. Claro que se você for olhar na lei, está dizendo lá que previdência é impenhorável. Tem muita gente que até fala, previdência é impenhorável. Mas se você for olhar direitinho, né, com lupa, vai perceber que a previdência que é impenhorável é a nossa pensão do INSS, a previdência oficial. Tá? Não vai ter juiz do mundo que vai bloquear seus 3, 4 mil reais por mês que você recebe de pensão, que você precisa para comer. Esquece, não vai bloquear. Agora, também vai ser difícil você justificar para o juiz que vai fazer um plano de previdência, um VGBL exclusivo, vai colocar 10 milhões de reais lá dentro e que esse dinheiro é o dinheiro que você precisa para comer. É difícil, vai bloquear. Tá? A gente já teve casos aí de bloqueio em relação a isso. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a previdência, sem dúvida nenhuma, talvez, tem esse degrau a mais de proteção, porque você não vai ser bloqueado automaticamente, mas ela pode ser bloqueada no dia seguinte. Então, assim, tem que ter um nível a mais de proteção. Talvez seguro de vida também é uma coisa que as pessoas também usem bastante, possam usar para fazer proteção, porque realmente o seguro de vida efetivamente não tem bloqueio.
porque na verdade você tem um direito, na realidade, você não é seu, né? Você comprou uma apólice de seguro, o dinheiro está na seguradora, né? Isso nem volta para você. Tudo bem que tem agora seguros resgatáveis, então tem que entender um pouquinho como é que tudo isso funciona, mas a essência do seguro de vida é mais ou menos essa. Comprei, o dinheiro já não é mais meu, eu só vou receber de volta, eu não, né? Se eu morrer, se eu não, a hora que eu morrer, a minha família recebe esse dinheiro com mais alguma coisa que é o prêmio do seguro. Então, é diferente, que o dinheiro já em tese já não é mais meu. Então, eu acho que o seguro pode ser uma alternativa sim, mas tem a desvantagem de que provavelmente você não vai pôr a mão nesse dinheiro enquanto você for vivo. Só a sua família depois que vai poder utilizar isso. Então, acho, por exemplo, as pessoas perguntam também, mas holding patrimonial também não protege? De novo, é mais um degrau de proteção, né? Porque você tem ali uma pessoa jurídica como dona do seu patrimônio, ainda que não seja bom você ter dinheiro dentro da holding, né? Acabei de falar aqui que se for uma holding em lucro presumido não faz sentido, você paga 34% de imposto sobre uma renda financeira que você poderia estar pagando 15% da pessoa física. Então, para dinheiro talvez não, mas para os imóveis, para participações societárias, a holding pode funcionar de novo com aquele primeiro degrau de proteção. Mas dependendo da evolução desse processo, pode ser desconsiderado pessoas jurídicas, tem um monte de coisa aí que pode ser colocada para poder buscar esse patrimônio, entendeu? Mas eu acho que a mensagem que a gente pode passar aqui em relação a essa questão da proteção patrimonial é essa questão de que essa proteção ela nunca vai ser 100% efetiva. É importante a gente quiser colocar isso. Mas e se eu doar para filho? Tudo bem, aí não é mais seu. Ok, tudo bem. Se você tiver um problema, o patrimônio está no nome do seu filho, no nome da sua mulher, do irmão, de quem você quiser. Mas aí você tem outros problemas, né? Antecipar patrimônio para filhos, em que momento da vida, são muito novos, já casaram, tem um monte de coisa por trás disso que você precisa olhar antes de tomar essa decisão. Mas pode ser uma alternativa, dependendo de como a família estiver estruturada, ou seja, antecipar a sucessão para também buscar um pouco mais de proteção. Mas muitas vezes, talvez o filho possa ter problemas maiores que você. Então, de novo, cada família é uma família, cada estrutura é uma estrutura que precisa ser olhada com muito detalhe, tá bom? Mas eu acho que com relação a isso, era mais ou menos esse ambiente. Eu acho que a mensagem é essa. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que não dá para proteger 100% do patrimônio, não dá para ter uma proteção efetiva sobre tudo, porque no limite tudo é alcançável. Tá bom? Excelente, Folino. Doutor Gustavo, alguma ponderação adicional que você gostaria de fazer acerca do tema? Só agradecer os comentários do Folino. Folino, eu acho que a questão foi muito bem trabalhada, muito bem apresentada, esclareceu. E a mensagem que fica é exatamente a mensagem que nós advogados tentamos passar quando somos submetidos com esse tipo de situação. É que nenhum tipo de blindagem patrimonial vai ser 100% efetiva. O que a gente precisa é construir o caminho e pavimentando as teses que podem ser trabalhadas dentro de cada evolução para discutir ou para resguardar a blindagem patrimonial. E essas novas estruturas, ou não tão novas assim, de proteção no âmbito brasileiro, elas estão se tornando cada vez mais comuns e isso dificulta também um pouco mais a questão da blindagem patrimonial, porque as autoridades já sabem o caminho que elas devem perseguir para tentar ter um sucesso na busca patrimonial. Então, é só agradecer mesmo e fazer essa complementação. Obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Maravilha. Pessoal, seguindo aqui, queria chamar para fazer a próxima pergunta o Dr. Marcelo Nobre, do escritório Nobre Silva. Dr. Marcelo, só liberar seu microfone. Bom dia a todos. Agradeço o convite aí da GPX de participar deste evento muito satisfatório a todos nós, na pessoa do Caio Carneiro. Saúdo também os amigos advogados que estão aqui presentes e outros empresários também que participam neste ato e faço uma saudação especial ao senhor Renato Folino por estar demonstrando questões de extrema relevância ao nosso dia a dia funcional, à nossa atividade profissional. A minha pergunta basicamente já foi respondida aqui e diz respeito exatamente a essas iniciativas legislativas nesse tempo de pandemia, envolvendo não só a tributação dos dividendos e lucro, mas sobretudo a questão do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Citava até o projeto mais antigo, que é do senador Paulo Paim, que prevê uma tributação de 1% sobre o patrimônio que exceder a 50 milhões de reais. E perguntava, naquela altura, quando foi questionado pelo Caio, quais seriam as ferramentas que poderiam, financeiras ou produtos financeiros poderiam ser aplicados de imediato para tentar fugir de mais essa investida feita pelo Estado brasileiro. Mas isso já foi mais ou menos delineado.
Então, diante disso, eu queria mudar um pouco o tema e fazer uma pergunta específica sobre uma das bandeiras do governo brasileiro atual, que é a entrada do Brasil na OCDE. E até que ponto, se isso for realmente concretizado, pode ser um fator de gravame para esses investimentos fora do Brasil ou de dificultador da realização dessas operações envolvendo capitais obtidos no nosso país que possam ser remetidos ao exterior. Sendo a primeira pergunta já respondida, eu gostaria que fosse focado nesse segundo ponto que mencionei agora e agradeço desde já os esclarecimentos que serão prestados. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, esse é um assunto bastante intrigante, né? A OCDE, ela tem, entre outras coisas, buscado aí a questão de maior transparência fiscal entre os países, então você sempre tem que olhar com um pouco desse foco. O Brasil realmente tem pleiteado ostensivamente, a gente pode dizer assim, um assento na OCDE. Acho importante, do ponto de vista de país, a gente participar, não tenho dúvida disso. A gente vai estar ali junto com os principais países do mundo, discutindo questões econômicas importantes e relevantes. Só que a gente ainda tem algumas coisas relacionadas, principalmente à questão de investimentos offshore, até certo ponto arcaicas, né? Acho que a principal delas é aquela famosa estrutura onde a gente usa as PICs, né, as companhias offshore, para fazer investimento lá fora com o diferimento fiscal, né? A gente sabe que isso é uma estrutura legal no Brasil, onde você usa estruturas de empresas offshore sediadas Bahamas, Cayman, BVI, de novo, mesmo que sejam paraísos fiscais, não tem absolutamente nada de legal aí. Tanto Receita Federal quanto o Banco Central tem regra para tributar, tem regra para declarar, então não tem nenhum problema. Mas a gente tem esse benefício fiscal de quando eu faço um investimento através dessas estruturas, eu passo a ter uma relação societária, né? Eu sou sócio dessa empresa e esse dinheiro que eu mandei para a empresa vira a caixa dela e esse caixa que vai ser investido no mercado internacional por essa empresa. Como essa empresa não é uma empresa brasileira, ela não deve nenhuma obrigação ao fisco brasileiro. Portanto, o resultado que ela vai oferir nesses investimentos, ela não precisa tributar no Brasil. Normalmente ela está sediada num lugar que é paraíso fiscal, ou seja, que não tributa a renda, portanto ela também não paga imposto sobre os rendimentos no país onde ela está sediada. E normalmente, se a gente olhar principalmente para Estados Unidos, o investidor estrangeiro, que nesse caso vamos imaginar que tem uma empresa situada em Bahamas, ela está investindo nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro, quando investe nos Estados Unidos no mercado financeiro, é isento de imposto também, com exceção de dividendos recebidos de empresas americanas. Aí, nesse caso, você tem uma taxação, um imposto na fonte de 30%, mas que você nem percebe porque você não... Como é que você não percebe? Você não tem nenhuma obrigação de recolher. Quem recolhe é o próprio fisco americano, isso cai líquido na conta do investidor. Então, de uma maneira geral, essa empresa offshore ela não paga imposto em lugar nenhum, ela não é tributada. Tá bom? Quem tem a obrigação de tributar esse dinheiro, do ponto de vista de Brasil, sou eu, que sou acionista, contribuinte, né, de imposto do Brasil e acionista da empresa. Em que momento que eu tenho que pagar esse imposto? Somente se e quando essa empresa fizer algum tipo de distribuição para mim, que sou acionista. Portanto, como eu sou acionista e também sou o diretor da empresa, eu que decido essas distribuições, se eu não quiser distribuir dinheiro para mim, eu nunca vou pagar um centavo de imposto. Esse dinheiro vai ficar sendo reaplicado ali dentro o tempo todo. Tá bom? Eu só quis fazer esse preâmbulo para a gente entender qual é a nossa realidade hoje em relação a isso. Tá? É muito bom, né? Muito bom para o contribuinte brasileiro, esse tipo de coisa, tanto que, sei lá, a grande maioria dos investidores que têm dinheiro fora do Brasil o fazem através dessas estruturas. Mas do ponto de vista internacional, o Brasil deve ser um dos últimos países do mundo que tem esse tipo de benefício. Tá? Posso garantir para vocês que todos os países membros da OCDE não têm esse benefício. Isso já não existe há muito tempo. Não que seja proibido você ter empresas em paraíso fiscal. Você pode ter, não tem problema nenhum. Só que você tem que tributar o lucro. Ela é transparente para fins fiscais e você tem que tributar o lucro oferido todo ano, independente da sua distribuição. Você vai tributar como se... Depende. Aí você vai tributar como se fosse pessoa física. No Brasil você teria o Carnê-Leão todo mês, ou você vai tributar uma vez por ano, não importa. Mas você vai tributar esse lucro dentro do exercício fiscal. Esse seria o caminho natural. Essa história a gente já discutiu lá em 2013, numa medida provisória 627, onde se tentou mudar essa regra, justamente colocando esta regra de você tributar o lucro da empresa offshore uma vez por ano, mesmo que não distribuído. Só que lá atrás, essa medida provisória acabou virando lei, porque ela é uma provisória muito mais ampla, mas os artigos que tratavam especificamente desse assunto foram retirados da matéria naquele momento e não passou. Na realidade, isso não foi aprovado e a gente, desde então, continua tendo a mesma regra. Então, justamente com essa história da OCDE, a gente também tem essa possibilidade de alteração nessa regra e eu acho que isso é bastante possível que aconteça, tá bom?
Além do mais, essa questão da tributação offshore, de novo, né, dentro desse ambiente mais que a gente está passando hoje, de buscar recursos para pagar a dívida que a gente está criando, você tem um dinheiro bastante razoável lá fora que nunca foi tributado. Né? Nunca foi tributado, de novo, do ponto de legalmente nunca foi tributado. Até que em 2016 a gente teve a possibilidade de regularizar todos os investimentos que não estavam regulares no exterior, e a grande maioria esmagadora dos contribuintes brasileiros participaram do RERCT, né, do Programa de Regularização, e regularizaram seus investimentos offshore. Mas ainda assim, isso foi em 2016. Nós estamos falando aí de quase 5 anos já de também lucros que foram oferidos e que não foram tributados. Sem falar de pessoas que já tinham esses investimentos regulares e que também nunca tributaram esses recursos. Então, você tem ali um dinheiro que tem uma arrecadação que, se você for fazer uma conta, é bastante expressiva. Então, eu acho que, em função de tudo isso, e acho que a OCDE veio para propiciar mais essa discussão, eu acho que a gente pode ter mudança, sim, nessa questão do investimento offshore no Brasil. Não acho que a gente vai criminalizar, não acho que a gente vai ter nenhum tipo de não pode mandar dinheiro para o exterior, não pode usar paraíso fiscal, não acho que é isso, mas eu acho que a gente vai ter que tributar. Acho que a gente vai passar por uma questão de tributação desse lucro, tributação desse dinheiro que está lá fora que nunca foi tributado. E aí a discussão vai ser aquela velha discussão de que se a gente vai tributar estoque ou não, se isso vai valer para o que foi conseguido antes sei lá, se vier uma lei mudando essa regra, se a gente vai poder tributar o que estava lá antes da lei, ou se vai tributar só o que conseguir depois da lei. Então depende, acho que é tudo uma questão de discussão dentro desse ambiente regulatório que a gente vai ter. Mas eu imagino que esse é um assunto também que deve vir à pauta, ou que deve vir à mesa para discussão, talvez ao longo desse ano que vem, mas no curto, médio prazo. Excelente. Doutor Marcelo, alguma ponderação adicional, algum comentário? Não, perfeito, cara. Tá muito bem esclarecido e agradeço novamente a atenção de todos. Nada, obrigado imagina. a você, Marcelo. Excelente. Pessoal, vamos já avançar para as últimas 2 perguntas e, em seguida, queria abrir aqui para qualquer cliente, amigo, que queira fazer pergunta diretamente para o Folino, tá bom? Então, para avançar aqui no debate, queria chamar o amigo e advogado Dr. Luiz Antônio, do escritório Monteiro de Brito e Oliveira, para que entre no debate e faça sua pergunta. Doutor Luiz, palavra com você. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço, parabenizo primeiro a iniciativa da GPX, na pessoa do Caio, agradeço o convite, parabenizo o Folino pelas grandes contribuições, um assunto que é super importante para todos nós que trabalhamos, principalmente nós aqui, advogados, trabalhamos com advocacia empresarial, então é um tema recorrente para todos. E já parabenizar também as perguntas que eu tenho acompanhado desde o início e, assim como a consideração que o Marcelo fez há pouco, muito daquilo de questionamento que eu viria a ter, eu acredito que já foi muito bem esclarecido pelo Folino. Então, na verdade, a pergunta ela vai para um caminho talvez mais segmentado aqui. A nossa economia aqui no estado ela ainda é bastante caracterizada pelo setor primário, muito forte representatividade no nosso mercado. A composição desse setor empresarial ainda é bastante familiar e que tem uma governança corporativa ainda em amadurecimento. Não é tão profissionalizada em alguns momentos e nem em termos de estrutura financeira, de projeção patrimonial. Então, enfim, é um mercado bem particular e que sofre também, tem uma segmentação de faturamento bastante cíclica relacionada com safra e, portanto, muito sujeita a oscilações de mercado de valor que a gente está sofrendo agora com especial assim, excepcionalidade dada as circunstâncias que a economia mundial está passando. Então, a pergunta seria a seguinte: se nesse cenário particular de complexidade, em especial para grupos empresariais relacionados com agronegócio, que tem um perfil de estruturação financeira, de projeção comercial diferente, se tem alguma particularidade nesse planejamento e, em especial, se tem alguma medida emergencial ou um produto financeiro específico que sirva para blindagem reforçada nesse período de instabilidade que está intensificado pela pandemia.
Luiz, eu acho que realmente o setor do agronegócio é importante, com certeza no estado do Pará, mas também no Brasil inteiro, né? A gente acompanha isso. Isso talvez seja o carro-chefe da nossa economia, então a gente precisa cuidar direito, né? Não tem muito jeito. Com relação à questão, eu acho que a questão de governança também é super importante. Acho que a gente falou um pouquinho aqui de uma governança bem arrumada, meio caminho andado para que você proteja o patrimônio. Eu acho que começa por aí, né? Então, se você entender qual é o papel de cada um na história, né, principalmente em relação ao papel da família, né, os herdeiros, o que cada um faz, como é que você pode administrar isso dentro das ansiedades, os objetivos dentro da família, criar os conselhos de família para que você possa discutir as coisas ali um pouco mais estruturadas. Não se confundir patrimônio empresarial com patrimônio familiar também é fundamental nesse momento. Eu acho que é importante colocar isso. Eu sempre também digo que as pessoas entendam que o fato de elas serem herdeiras não lhe dão o direito de sentar naquela cadeira para tomar decisões, são coisas completamente diferentes, né? Acho que a herança, eu sempre falo que herança é um direito, está no código, ninguém tira. O Brasil tem a questão da herança forçada, não dá para você tirar, pelo menos 50% do patrimônio vai ser dos herdeiros. Agora, isso não significa que você tem condição de ser o sucessor ou de tocar o negócio da família. Então, tudo isso precisa ser colocado. Isso se discute muito na questão da governança, né? Eu acho que quando você fala de governança, é isso que você fala. Como é que você coloca cada um no seu papel ali de fazer as coisas da maneira correta. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Você ter uma governança um pouco mais estruturada com os conselhos, com os acordos de acionistas, com tudo isso para você poder ter uma coisa um pouco melhor administrada. Até porque o que é combinado não é caro, né? Quando você deixa as regras muito bem claras, você diminui a ansiedade das pessoas, você deixa que as pessoas entendam como é que tudo isso vai funcionar e a coisa funciona de uma maneira muito mais ajustada, não tenho dúvida disso. Com relação às estruturas, o que eu tenho visto muito, sem entrar muito na particularidade do negócio, né? Porque realmente não é a minha praia, o meu negócio é olhar a questão muito mais patrimonial. O que eu tenho visto com as famílias que têm esse tipo de patrimônio, que são famílias do agronegócio, é bastante comum você ter a estrutura patrimonial dentro da estrutura corporativa, dentro de empresas, né, onde você coloca ali as terras, onde você coloca todo o patrimônio, não dinheiro dentro dessas estruturas, para você fazer proteção, para você poder pensar em sucessão, para você poder organizar isso. E a atividade em si é tocada pelas pessoas físicas, até para que você possa se aproveitar de benefícios fiscais que você tem da renda rural ser menos tributada na pessoa física. Então, você consegue ali separar muito bem isso, né? O que é negócio, o que é família, e poder organizar isso de uma maneira mais efetiva e mais eficiente, vamos dizer assim, né? E aí, instrumentos de investimento, na realidade, o que a gente tem visto muito é que as pessoas usando, isso serve para o agronegócio também, mas também para outras famílias, usando as estruturas dos fundos exclusivos para fazer planejamento patrimonial de dinheiro, né? Usando os fundos exclusivos onde você consegue ainda ter esse benefício de tributar só nos resgates e na amortização. Você consegue os fundos exclusivos fechados também fazer um planejamento sucessório adequado, porque você, no fundo fechado, a legislação permite que você já doe cotas para a próxima geração, se você quiser. Então, isso é possível. Os fundos tradicionais abertos de prateleira, isso não é possível, só os fundos fechados. Então, você usa o fundo fechado como se fosse uma holding financeira, vamos dizer assim, tá bom? Para você poder organizar o patrimônio financeiro e já pensar, primeiro que ele fica mais, do ponto de vista de uso do dinheiro, ele é um pouco mais amarrado, o que é bom, porque você força que as pessoas tenham a poupança da família ali dentro. Não é simples de você sair resgatando o dinheiro na hora que você quiser, ele tem regras para você fazer isso. E você consegue já preparar a questão do planejamento sucessório usando as estruturas de fundo exclusivo. Então, eu acho que é um mecanismo que a gente tem usado bastante para fazer planejamento sucessório e proteção patrimonial, e até planejamento tributário também de investimentos dentro das famílias, tá? Eu acho que é basicamente isso. Na realidade, é você pensar bastante na questão da governança, arrumar isso, né? Olhar a questão dos conselhos, dos fóruns de discussão, dos acordos, dos contratos sociais, dos protocolos de família, é importante dizer isso. Protocolo familiar é uma coisa que eu gosto de usar uma frase de uma advogada amiga minha que fala isso. Protocolo de família ou constituição familiar é como carta de amor, não tem valor legal nenhum, mas tem um valor moral fantástico dentro da família, porque é um compromisso que a família faz de agir em determinadas situações de uma determinada maneira. Então isso é muito bom porque todo mundo assina se comprometendo a agir daquela maneira. Isso ajuda
em você fortalecer a governança da família. Então, isso também é muito importante. E olhar um pouco as estruturas patrimoniais, dependendo do caso a caso. De novo, eu coloquei aqui muito por alto o que é possível ser feito, mas, de novo, a gente tem que sempre olhar a particularidade de cada família, o que são as necessidades, os objetivos, para a gente poder chegar no desenho que faça mais sentido. Lino, aproveitando rapidinho da parte específica sobre fundos exclusivos, tá? Nós já estruturamos alguns aqui na GPX, juntamente com a XP. Queria que tu explicasse para o pessoal um pouco, talvez não tenha muita familiaridade com o produto, qual é o principal benefício tributário, por que uma pessoa deveria constituir um fundo exclusivo, qual é o requisito que ela precisa, é só capital, faz sentido para essa pessoa, para aquele não? Poderia entrar um pouco mais no detalhe do fundo exclusivo como produto de investimento para uma pessoa, para um cliente private? Claro, Caio, vamos falar assim. Como eu falei aqui, o fundo exclusivo, assim, mal comparando, só para a gente ter uma ideia na cabeça, ele acaba funcionando como uma holding financeira. No sentido do quê? No sentido de organizar todo o patrimônio financeiro. Por quê? Porque no fundo exclusivo, eu consigo ter qualquer classe de ativos no mercado financeiro. Eu posso ter investimento em ações, eu posso ter investimentos em fundos de investimento, eu posso ter investimentos em títulos públicos, em títulos privados. Então, eu posso colocar todas as classes de ativos dentro de uma estrutura de fundo. Por que isso é bom? Primeiro, porque eu consigo trocar de classe de ativo dentro do fundo sem pagar imposto. Vamos imaginar que você sentou com o pessoal da GPX, fez um fundo exclusivo e definiu na partida que você queria ter 20% do seu fundo em ações. Ok? Começou a trabalhar, o mercado mudou, de repente a bolsa realmente está voltando com muita força. O Caio, o Pedro, o pessoal chega e fala assim, vamos aumentar isso para 30%? Aí eu vou ter que ir lá mudar o mandato para montar para 30%, e aí eu vou ter que tirar esses 10% adicionais de algum investimento em renda fixa que eu estou fazendo. Então, eu vou ter que vender renda fixa para comprar mais renda variável, comprar ações. Esse movimento de sair de renda fixa para renda variável, se eu fizesse isso na minha pessoa física diretamente, eu teria que pagar imposto no lucro que eu tivesse na renda fixa, para poder comprar mais ações. Dentro do fundo exclusivo, eu não preciso tributar, porque ele está dentro do ambiente de fundo. Então, eu fico trocando de classe de ativos sem necessidade de tributação. Outra coisa interessante é que eu compenso lucros e perdas desses ativos diferentes, coisa que na pessoa física eu não consigo. Se eu perder dinheiro em ações, na pessoa física, eu só posso compensar com o lucro em ações. Se eu perder dinheiro em renda fixa na pessoa física, eu não compenso com nada, eu jogo no lixo, porque eu não consigo compensar. Então, essa é uma das grandes vantagens do fundo exclusivo também do ponto de vista tributário. Eu compenso lucros e perdas e só vou pagar imposto sobre o ganho líquido, se eu tiver. Espero que a gente tenha, né? Porque a ideia é essa, que cada vez você ganhe mais dinheiro. Mas é só sobre o líquido. Você usa os prejuízos que você eventualmente venha a ter nas operações para compensar lucros e só pagar imposto sobre o lucro líquido. E quando você paga, como eu disse aqui, só no caso de você fazer alguma amortização. No fundo exclusivo fechado, enquanto você não tirar dinheiro desse fundo, você não paga imposto. Tá? Você tem um diferimento fiscal até para quando você tirar. Do ponto de vista sucessório, também é interessante, como eu estava explicando aqui para o Luiz, você consegue também pensar em sucessão. Por quê? Porque a legislação permite que, quando você tem um fundo fechado, você pode alterar a titularidade das cotas, você pode mudar a titularidade das cotas do fundo. E aí pode ser feito, inclusive, por doação. Você pode doar as cotas para os filhos, por exemplo, já pensando em antecipar o processo sucessório, coisa que você não consegue fazer nos fundos tradicionais, nos fundos abertos, tá bom? Então, esse basicamente é o ambiente de fundo. As pessoas, as famílias usam muito isso, principalmente para volumes maiores, porque, na realidade, o fundo exclusivo ele tem um custo e, portanto, a gente imagina que valores acima de 10 milhões de reais já faz sentido você pensar numa estrutura exclusiva, onde você vai definir o seu mandato junto com seus assessores, de que maneira que você vai querer que toque, que seja administrado o seu dinheiro. Tá? Então, como o Caio perguntou, isso é um fundo exclusivo. Isso é um fundo exclusivo e que a gente tem usado bastante para fazer investimentos aqui para as famílias. Maravilha, Folino, obrigado. Doutor Luiz, alguma ponderação adicional acerca da pergunta? Não, Caio, satisfeito, agradeço as ponderações, a resposta do Folino, acho que foi bem preciso, é um mercado bem particular, dado que a gente enfrenta normalmente, a fazer a estruturação de governança talvez seja o primeiro passo, então o Folino foi bem preciso. E a ideia do fundo exclusivo é bem interessante, assim como o isolamento de patrimônio imobiliário, que também é o que normalmente já se adota de concentrar as fazendas e a depender, claro, dos eventuais benefícios tributários, mas de isolar os imóveis e isolar os negócios, mas com uma combinação também de isolamento do patrimônio financeiro. Então, muito obrigado, muito satisfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado a você pela pergunta.
Avançando para a nossa última pergunta do escritório de advocacia, e aí eu prometo que eu vou abrir para o público, quem quiser fazer pergunta para o Folino. Não sei como está teu horário, Folino, mas eu imagino que a gente não deva se estender muito mais por aqui. Queria saber como é que está a tua agenda, se a gente pode prosseguir como a gente eu tenho uma outra reunião às 11h30, Caio, então só para a gente... Tá bom? Beleza, vamos avançar aqui, terminar aqui antes disso para aproveitar ao máximo e até a última gota todo esse conhecimento que você tem para passar para a gente. Doutor Alexandre Freire, do escritório Bastos Freire, queria passar a palavra para você, que possa fazer suas ponderações. Seu microfone está aberto, amigo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo evento, pelo momento. Isso é muito importante. Pedro, Caio. Agradecer aos colegas que falaram antecipadamente nisso, que antecederam aí. O Luiz Antônio, pergunta muito boa. O Marcelo, o Gustavo e a do Luca, excelente. Era a que eu tinha em mente em fazer proporcional a uma outra. Só fazendo um complemento, o Folino até, obviamente, deixando o agradecimento da sua didática por último, mas sendo bem breve, acho que a questão do IGF, que você iniciou mencionando como uma possibilidade de ser aprovado no futuro próximo, ainda que anteriormente você imaginava como não sendo possível, uma palestra que a gente fez sobre a reforma tributária no IDP em Brasília, o que foi alegado, até mencionado por alguns parlamentares, era qual é o critério, ou seja, para ser aprovado o IGF, e qual o seu critério que vai ser administrado vai demonstrar a possibilidade entre remota, possível e provável. Porque qual é o valor que vai ser colocado para o IGF como sendo caracterizado uma grande fortuna? É acima de 100 mil, a gente vai ter um gap de pessoas imenso. É acima de 1 milhão, vai diminuir. Acima de 10 milhões, vai diminuindo. Acima de 100 milhões, que é o patrimônio do Caio aí, do Luca, ou seja, já diminui aí para 1%. Então, essa questão, o Pedro também, Pedro, não se esconde, no IGF que você está preocupado. Então, qual é o critério que vai ser utilizado aí sobre o valor patrimonial é que vai definir quais são as chances que ele tem de aprovação. Só fazendo esse adendo, porque foi o que quase unanimidade dos parlamentares lá em Brasília, na palestra que a gente fez, foi colocado. A gente até falou um pouquinho sobre isso ali numa palestra que a gente fez com a GPX na Audi, mas foi 15 minutos, então infelizmente a gente não pôde ter a profundidade necessária como está tendo aqui. Bom, Folino, primeiramente bom dia, ou talvez já tenha dado boa tarde, acho que é bom dia, em 11 horas. Ainda não, bom dia ainda, isso. Ainda não. Folino, minha pergunta é bem simples, eu queria abordar aí uma parte que você falou quando o Gustavo mencionou sobre a possibilidade do arranque de valores do investimento no exterior com relação ao dólar, e você já deu uma pincelada no que eu ia abordar, a questão do custo operacional. Aí a minha pergunta se revela nesse sentido, da questão do custo operacional no segmento da antecipação sucessória, né? A sucessão familiar. Aí eu questiono. A gente sabe que tem que ter além da maturidade do patrono ou da matriarca em tratar desse tema, não só a maturidade cronológica, mas a maturidade psicológica, para você tratar de uma eventual ausência no poder, é muito difícil isso. Eu te pergunto, quase todos alegam a questão dos custos operacionais com relação à implementação em vida, né? A questão do ITPI, do acréscimo de imposto de renda, tanto PJ quanto pessoa física, quando entra na sociedade, da definição de cotas. E, em contraponto, eles alegam a questão que o ITCMD, em eventual ausência, né, dessas pessoas, o custo e a dor de cabeça seria muito semelhante, então eles acabam adiando. Então, obviamente, a gente conhece toda a segurança da operação, sabe da necessidade que você abordou, mas a minha finalização da pergunta é com relação ao custo operacional. Até que ponto existe alguma linha tênue entre valer mais a pena um ou outro de acordo com os custos de cada uma das operações? Obrigado. Obrigado a você, Alexandre. Excelente pergunta, cara. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que sempre olhar, não é uma resposta fácil, não é uma resposta simples e não é uma resposta única, tipo, tem que fazer que faz sentido. Não necessariamente. Muitas vezes pode ficar caro, né? Vamos imaginar que você tem um patrimônio bastante disperso de vários imóveis que você precisa organizar tudo isso antes de pensar em sucessão. Tem que trazer tudo para dentro de uma holding, para depois trazer as cotas, aquela coisa toda. Tem um custo bastante grande aí.
mas é um custo que invariavelmente você vai ter em algum momento. Você só está tentando, faz sentido antecipar ou não? Eu acho que essa é a questão. O antecipar, eventualmente, você vai ter um custo agora, para evitar um custo maior, talvez um outro custo lá na frente, que é todo o processo de inventário, que não é só custo dinheiro, é custo emocional. A gente sabe como é que inventário no Brasil funciona, pode demorar décadas para resolver, você fica tolhido no seu patrimônio, que você não consegue ter acesso, isso gera outros problemas dentro da família, que não só a questão financeira, ou do custo operacional. Mas você tem toda a razão, na realidade a gente precisa olhar sem dúvida, então, ou seja, precisa fazer conta, precisa olhar o que faz mais sentido. O que você colocou aqui é isso mesmo. É custo de TBI, é custo de TCMD. Se eu fizer uma antecipação hoje, eu posso, eventualmente, tá pagando um ITCMD mais barato do que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos. Também existe uma possibilidade da gente aumentar essa alíquota do ITCMD no Brasil, que também já se fala há alguns anos. Isso nunca se efetivou, mas, eventualmente, isso pode vir também de uma outra forma. Então, pode fazer sentido eu fazer antes, porque aí eu vou pagar um ITCMD menor. Ah, mas é 8%. Ok, mas pode ser 20% lá na frente, a gente não sabe. Então, prefiro pagar 8 hoje do que 20 lá. Mas eu não tenho dúvida de que essa conta precisa ser feita, Alexandre. Você precisa entender quanto vai custar. Tem que pôr no papel. Não é uma decisão assim, faz, resolve. Não, não resolve. Precisamos sentar, precisamos olhar a particularidade de cada patrimônio, de cada família, entender quanto vai custar, pôr na ponta do lápis qual é o custo. E aí o custo não é só custo dinheiro, não é aquilo que eu falei, é custo emocional, é custo da agregação da família ou não. Então, o que a família vai ganhar com isso ou não? Acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa, sim, em relação a isso. Eu não tenho dúvida disso. O custo é fundamental na hora de você tomar essa decisão de antecipar ou não a sucessão. Outra coisa importante também, quando eu falo de antecipar a sucessão, isso aí é comum, né? A gente, acho que em 2015, a gente teve uma discussão muito grande de aumento de TCMD no Brasil. Porque teve duas iniciativas, eu acho que o governo federal, na época, mandou uma PEC para tentar mudar a Constituição, permitindo que a União também cobrasse esse tipo de imposto. Aí teve uma iniciativa do CONFAS, o Conselho de Política Fazendária, pedindo para aumentar a alíquota máxima de 8% para 20%. Então, todo mundo começou a sair correndo, não, vamos ter que fazer doação para poder diminuir essa carga tributária. E, ok. E aí você começava a conversar com as pessoas, com as famílias, tinha família querendo doar patrimônio para criança de 10 anos, 12 anos, 11 anos. Gente, pode parar, porque você está tentando tapar o buraco de um e abrir um muito maior lá na frente. Pelo amor de Deus, você está preocupado que o imposto pode aumentar aqui e está colocando em risco 50% do seu patrimônio, até 100% do seu patrimônio, se você fizer isso. Uma criança que você não sabe como é que a vida vai andar, com quem vai casar, com quem vai se relacionar, tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, assim, precisa entender o ambiente. Então, concordo com você, em gênero, número e grau, esse é um fator de tomar decisão, sem dúvida nenhuma, é esse custo operacional, com certeza, tá bom? Então, acho que tem que olhar, com certeza. Eu só queria não perder a oportunidade de voltar um pouquinho nos seus comentários iniciais aí com relação ao imposto de grandes fortunas, se você me permite. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é a chave de tudo. É o que vai ser considerado no Brasil grande fortuna. O que é? Eu acho que essa é a principal coisa, né? Eu tenho analisado um projeto do senador Plínio Valério, que eu não sei se você teve acesso, que é um projeto que está no Senado, que é um pouco melhor construído, vamos dizer assim. E ali ele determina que o grande fortuna começa em mais ou menos 22 milhões e 800 mil reais, né? Então essa é uma coisa. E ele cria 3 alíquotas, 0,5%, 0,75% e 1%. Então 0,5% até 40, 50 milhões, aí 0,75% de 50 a 150 e acima disso 1%. Tá? Ele coloca bem isso. O relator da matéria, que é o senador Major Olímpio, também colocou uma emenda no projeto dizendo que, ok, ele concorda que esse projeto tem que ser ok, ele concorda com a aprovação do projeto, mas que ele gostaria que, já que é em função da pandemia, a gente vai estar recolhendo imposto para poder bancar esse custo, que esse imposto seja um imposto transitório. Né? Também é uma coisa que está acontecendo, que apareceu lá. Então vai ser só para os primeiros 2 anos depois da aprovação da lei. A gente sabe que no Brasil coisas provisórias podem se tornar permanentes, mas de qualquer maneira está lá, está sendo colocado. Aí tem uma outra senadora que está criando, que eu falo que ela teve lá uma ideia excelente, entre aspas, de, bom, já que eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade, eu não vou conseguir cobrar o imposto esse ano, se eu aprovar esse ano, eu só vou conseguir cobrar esse imposto ano que vem, como a gente também está numa situação de calamidade pública, vamos criar um empréstimo compulsório. Eu cobro este ano o imposto via empréstimo compulsório e ano que vem a gente devolve para o contribuinte, ou seja, o contribuinte não paga, ele vai compensar o que ele já recolheu agora. Então, assim, existem várias ideias nesse sentido, mas eu não tenho dúvida que a principal chave da história é o que eu vou caracterizar. Tem projetos lá que falam que grande fortuna é acima de R$1 milhão. Não faz sentido, você entendeu? Então, assim, não é isso, não adianta. Então, precisa realmente a gente ter uma noção do que fazer.
Outra coisa, tem muita gente que me fala, mas Previdência, como é que faz Previdência para fugir de grandes fortunas? Porque Previdência não está no nosso CPF. É verdade. Mas VGBL a gente já declara, porque é investimento. Os PGBLs a gente não declara, porque a gente só declara as contribuições anuais, a gente não declara o estoque. Então, em tese, estaria fora. Só que a gente vai pensar, eu comecei a pensar outro dia, falei, tá ok. Só que PGBL, a gente tributa o PGBL sobre 100%, não é só sobre a renda, né? O PGBL é tributado sobre tudo. Aí eu vou fazer um PGBL que, no mínimo, eu vou pagar 10% de imposto sobre isso na hora que eu precisar tirar. Sobre todo o patrimônio do PGBL. Eu estou tentando fugir de 0,5% de imposto de grandes fortunas para fazer um PGBL que eu vou pagar 10%, não faz sentido, né? É melhor pagar o grandes fortunas que é só meio. Então, assim, tudo isso vai ter que ser analisado em relação a isso. Mas essa questão da linha d'água é fundamental para a gente determinar a partir de quando que a gente vai começar a tributar isso, se vier a tributar. Né? Lino, muito obrigado. Tentar aí espremer ao máximo esse tempinho que a gente já tem, por mantendo a palavra, ler aqui algumas perguntas que surgiram no chat. Pessoal, infelizmente, por questão de tempo, a gente não vai conseguir atender todo mundo. Vamos deixar esse canal aí direto com o Folino, então quem tiver sua dúvida que não foi respondida, por favor, passa um e-mail, a gente encaminha para ele e a gente providencia essa resposta sem problema nenhum. Lembrando também, quem quiser conhecer mais a parte da XP Private, pode entrar em contato com qualquer um de nossos assessores, a gente organiza uma visita até São Paulo, vamos lá com vocês, sentamos com o Folino, com todo o time do Private e organizamos a fundo, vemos a necessidade realmente de cada um, para poder fazer esse planejamento corretamente. Tá, okay? Assim que der, né, Caio? Assim que der para fazer. Sim. É verdade. Vamos sair dessa em breve. É isso. Dando início aqui, a primeira pergunta que aparece aqui no chat para mim, e quem quiser pode apertar lá naquele botão de levantar as mãos ou mandar aqui no chat que eu vou começar a ler e aí passar a bola para o Folino. O Dr. Roberto Lucas, a pergunta começa assim, abre aspas. No caso de um fundo exclusivo, a composição dos cotistas pode ser de diversos integrantes de uma família com entrada e saída a qualquer momento? Se sim, no caso de apenas um participante sair em determinado momento, apenas ele irá pagar o imposto referente à sua participação? Sim, na verdade o fundo exclusivo, na verdade ele tem o fundo restrito e o exclusivo. Se a gente for na regulamentação, o exclusivo é para um cotista só, cotista individual. E o restrito é para esse grupo familiar. Mas a gente acaba juntando tudo, chamando tudo de fundo exclusivo, só para deixar claro isso, tá bom? O fundo exclusivo, quando ele é feito de forma fechada, ele tem restrições principalmente para sair, tá? Para entrar é um pouco mais aberto. Você pode colocar dinheiro a hora que você quiser, você tem um prazo para captar recursos maior, 6 meses, prorrogar por mais 6 meses, você pode ter cotistas com proporções diferentes. Na hora que você começa, você pode ter lá 5 pessoas com proporções diferentes dentro do fundo, tá? de participação no fundo. O problema é para sair. Então, para sair, você só pode ter uma amortização anual, um evento de liquidez a cada 12 meses. Ela não é anual, é 12 meses. Ou seja, eu não posso fazer uma em dezembro e uma em janeiro. Se eu fizer uma em dezembro, eu só posso fazer a outra no outro dezembro. Tá? É importante dizer isso. Então, e a outra característica importante é que a hora que um cotista resolve tirar dinheiro desse fundo, todo mundo tem que tirar, porque você precisa manter a proporcionalidade das cotas. Você não pode transferir riqueza de um cotista para o outro. Então, neste caso, você também não tem tanta liberdade assim de tirar o dinheiro. Por isso que muitas vezes ele é utilizado para isso. Eventualmente, você quer tirar um dinheiro da empresa, que era um dinheiro que estava lá, mas se você passar para a pessoa física, todo mundo vai sair gastando, para os acionistas. Então, você coloca isso no fundo exclusivo, que é mais amarrado, do ponto de vista de liquidez, porque não é você não pode tirar a hora que você quiser e todo mundo tem que ficar sabendo se você quiser tirar, porque todo mundo tem que concordar e tirar junto. Do que você deixar espalhado. Então, essa é a característica importante. Na hora de tirar, todo mundo tem que tirar, para manter a mesma proporção das cotas. Para entrar, você muda a proporção, não tem problema, mas para tirar, você tem que manter a mesma proporção, porque o resultado do fundo tem que ser distribuído proporcionalmente para todo mundo. Entendeu? É assim que funciona. Perfeito. Obrigado, Folino. Avançando aqui, a pergunta do Dr. Alberto Soares. Quem tem investimentos na pessoa jurídica deve distribuir o resultado, evitando a futura taxação de distribuição de lucros e dividendos e aplicar na pessoa física? Eu acho que é o caminho mais eficiente do ponto de vista tributário. Mas, de novo, é aquele dinheiro do excesso, né? É o dinheiro da poupança. Porque é muito comum, principalmente nas empresas familiares, você ir acumulando dinheiro na empresa. Deixa aí dentro, eu não estou precisando mesmo, fica aí, vai investindo. Só que é muito oneroso do ponto de vista tributário você ter dinheiro, principalmente numa empresa de lucro presumido. Você não desconta nada e você tributa 100% da receita pela alíquota cheia, que é 34%, no IR mais contribuição social. Fora PIS e COFINS ainda, que tem toda essa discussão.
mas você tem uma carga tributária muito alta. Então, já é saudável hoje, independente de você tributar lucros e dividendos, ter essa poupança na pessoa física, investir no mercado financeiro na pessoa física, porque você vai ter uma alíquota de, no limite, 15%, é menos da metade de imposto que você paga. Se ainda a gente tem essa perspectiva de que vai ser tributado o dividendo, se a gente fizer isso antes, eu não corro o risco disso ser tributado lá na frente, a hora que eu tiver que tirar. Então, eu acho que é saudável, sim, pensar nesse movimento nesse momento. Maravilha. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Pode levantar a mão, a gente ainda tem 5 minutinhos para aproveitar, ou mandar no chat. Já adiantando meus agradecimentos finais, queria principalmente agradecer os escritórios de advocacia parceiro que toparam essa ideia, pessoal novamente do Nobre Silva, pessoal do FFV, pessoal do MBO, pessoal do Bastos Freire, pessoal do Silveira Tias e pessoal da Mendes Advocacia. Muito obrigado, todas as perguntas super pertinentes, relevantes ao tema. Agradeço a participação imensamente de vocês, espero que tenha agregado valor para o cliente de vocês. Essa ideia desse bate-papo aqui, justamente para a gente poder atender nossos clientes, tanto os nossos da GPX como os de vocês, de uma maneira mais abrangente, entregar valor para essa pessoa em todos os pontos da economia, seja no planejamento financeiro dela, seja no planejamento jurídico que ela tenha com vocês. Agradecer também ao Dr. Renato Folino, que nos presenteou aí com uma verdadeira aula sobre diversos temas. Foi brilhante nas suas explanações, acredito que tenha solucionado dúvidas aí de várias pessoas. Colocar mais uma vez à disposição, quando toda essa questão sanitária passar, a gente puder tomar um café lá no XP Private, sentar com o Folino pessoalmente, fazer um planejamento ali individualizado para cada um que realmente necessite. Agradecer a participação de todos os meus sócios que estão na conversa também, falar que todos vocês podem contar com a GPX, estamos aqui para auxiliá-los da melhor maneira possível, com imparcialidade e sempre focado no interesse do cliente. Então, se alguém quiser fazer alguma ponderação adicional, Pedro, Cláudia, Rio, Hilbert, Dr. Folino também, fica à vontade também. Muito obrigado mais uma vez, em nome de todo mundo. Bom, Folino, acho que é só, de fato, reforçar a tua presença aqui. Acho que foi uma aula mesmo, como o Caio colocou. Eu acho que é um assunto que a gente ainda aborda pouco no país. A gente deveria, ou as pessoas deveriam estar mais atentas a isso, né? Ao planejamento, como você bem colocou ali no início. Às vezes a gente vê muitas pessoas discutirem investimentos em relação a percentual do CDI, um pouco a mais, um pouco a menos. Eu acho que é super relevante, mas eu acho que isso em algum momento, se a gente não planejar, pode ir por água abaixo se a gente não tiver um planejamento muito bem feito, muito bem estruturado. Então, de fato, é só agradecer a tua presença mesmo, agradecer a todos os escritórios. Acho que foram perguntas extremamente relevantes e, enfim, que a gente possa passar logo por isso e estar junto. Um abraço. Obrigado, gente. Eu quero... Tem mais uma pergunta, Caio? Desculpa. Não, perdão, Felino, é só para colocar para o pessoal. Eu acho que a Claudinha quer falar alguma coisa. Tá bom, ok. Tá bom. Só para colocar aqui rapidinho, que eu vou colocar no chat, pessoal, o endereço de e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta, que a gente vai encaminhar para o Folino, pegar a resposta dele e mandar diretamente para vocês. Podem encaminhar para o contato @gpxinvest.com.br, vou colocar no site, no chat o endereço. Oi, doutor Folino. Assim, Cláudia, tudo bem? Gostaria de agradecer, assim, em nome, claro, da equipe toda da GPX e dos nossos clientes. Aqui eu tô participando, mas assim, cliente mandando o zap aqui, elogiando, realmente foi como o Caio falou, foi uma aula. E assim, antes da pandemia, até para deixar claro, a gente já tinha até uma agenda de clientes para a gente levar para São Paulo, para reunir, para levar todas essas informações, mas assim, foi muito pertinente esse momento. Agradeço todos os clientes a participação. Obrigada, doutor. Obrigado, Cláudia, Pedro, Caio, todo mundo da GPX, todo mundo que está aqui assistindo a gente, os escritórios todos aqui, perguntas excelentes que a gente conseguiu discutir hoje. É um assunto que não se esgota, né? A gente podia ficar aqui falando horas sobre isso, mas infelizmente eu tenho outra reunião daqui a pouco. Mas eu queria agradecer a participação, obrigado pelo convite mais uma vez. Estou super à disposição, como o Caio bem comentou, assim que permitir, de receber qualquer um de vocês lá no nosso escritório, para tomar um café, para conversar individualmente, se vocês acharem necessário, tá bom? Então, se precisar de alguma coisa, o pessoal da GPX me acha quando precisar,
super à disposição para a gente conversar. Obrigado de novo pela presença. Maravilha, Folino, muito obrigado. Você foi nota 1000. Saúde para todos, se cuidem e em breve sairemos dessa. Um abraço, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado.